Olá! O Conexões de hoje vai debater um tema bem atual, a mobilização social e política que muitos jovens têm feito pela internet, principalmente pelas redes sociais. E no programa de hoje você fica sabendo mais sobre um evento bem interessante que aconteceu no campus Samambaia da UFG, o Troca Foto. Além disso, confere uma matéria sobre a pesquisa na área de comunicação. Mas antes disso, o Conexões vai falar sobre um problema de saúde que ainda é pouco discutido, mas que afeta mais de 2 milhões de pessoas só no Brasil, o autismo. Em uma matéria especial produzida pela TV da Universidade Federal do Paraná, que foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras, você conhece um pouco mais sobre a realidade de mães com filhos portadores do autismo. Simone e Luciane não são irmãs e nem fazem parte da mesma família, mas têm histórias bem parecidas. Simone descobriu há 1 ano que o filho André, de 7 anos, é autista. Já Luciane acompanha há 2 anos o tratamento de autismo nos gêmeos Enzo e Luca, de 5 anos. Descobrir que a criança é autista não é fácil para nenhuma mãe, já que o problema é desconhecido por grande parte da população. Foi uma surpresa enorme, né? Um susto, primeiramente, muito grande. Eu notava que tinha alguma coisa diferente na saída da escola, quando você vê as outras crianças, né, a comparação é inevitável, você vê, olha, ele já faz isso, eles comentam o que aconteceu no dia a dia. E eu falei, tem alguma coisa errada. Eu ficava muito, muito angustiada com isso. O André já teve alguns problemas, né, no nascimento, né, e depois disso o desenvolvimento dele foi realmente fora do dito normal. Então a gente começou a observar melhor em tratamentos e aí ele começou a apresentar o que a gente chama das pautas autistas, né? Então, identificando isso, a gente notou que realmente ele tinha alguma coisa do espectro autista. Dia 2 de abril é o Dia Internacional de Consciência do Autismo. Para algumas pessoas ele é uma doença, mas há quem diga que seja um distúrbio. A confusão ou a falta de informação acontece porque crianças autistas têm dificuldade de se comunicar e também de conviver com outras pessoas. Mas o que é o autismo? O autismo é um transtorno caracterizado principalmente por 3 fatores. Uma criança que tem atraso na linguagem, na fala, na comunicação, que é uma criança que não olha, não participa, vive no mundo dela. E também por alguns movimentos repetitivos chamados estereotipias. Então é um síndrome que pode ser causado por vários fatores genéticos, muitas vezes é familiar, existem quadros semelhantes na família, ou adquiridos, por exemplo, problemas do parto, na gestação, meningite, trauma. O preconceito que envolve esse transtorno pode atrapalhar a convivência da criança com a família, além de dificultar o tratamento. O principal é que as pessoas possam compreender que a criança autista é uma criança. É uma criança como qualquer outra, ela tem apenas algumas características diferentes que precisam ser mais bem colocadas para a família. A família precisa ter uma assessoria para conseguir lidar com algum distúrbio de sono, de comportamento, de alimentação que eles apresentem. Agora, é uma criança que pode ter um convívio com a sociedade, pode participar dos eventos familiares, apenas com um pouco mais de atenção. A partir do momento que o diagnóstico de autismo não é mais a preocupação, a educação da criança precisa se tornar o elemento mais importante para a evolução social e pessoal do autista. A gente costuma pensar que toda criança precisa de regra e limite. Uma criança autista precisa de muito mais regras e limites, uma vida muito organizada, uma rotina muito estruturada. Então, se os pais puderem estruturar a rotina, manter um padrão de dia a dia bem
conhecido pela criança. E principalmente, se puderem dar pistas visuais para que a criança entenda o que se espera dela, o que ela vai fazer hoje, etc., a criança e a família vão ter um convívio bem melhor. E no próximo bloco, Conexões vai falar de um tema de interesse da juventude: as mobilizações sociais e políticas que os jovens têm feito por meio das redes sociais. Essas mobilizações já conseguiram levar milhares de pessoas às ruas para protestar e também auxiliou na queda de antigas ditaduras em países do Oriente Médio. A entrevista será com a professora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Heloísa Bezerra. Mas antes disso, você fica sabendo a opinião das pessoas nas ruas sobre o uso das redes sociais. Eu creio que se for para o bem comum da sociedade, seja positivo. Agora, se for para simplesmente fazer política, isso seja negativo. Eu acho que nós devemos usar o melhor para a construção do ser humano, da sociedade, enfim. De repente tem algo que o nosso governo ou prefeito, enfim, estabelece alguma coisa que eu, como cidadão brasileiro, eu vejo que não é viável para mim, para várias pessoas, para a melhoria das pessoas, da sociedade, enfim, eu acho que eu usaria sim, eu sempre utilizo sim para isso.